Além do Aedes aegypti, que está assustando todo o país, os moradores do bairro Terra Nova, em Taubaté, têm tido outra preocupação. Onde tem entulho e mato alto, a preocupação tem sido a proliferação de foco da dengue. Mas, além disso, existe um outro problema nessa região que não tem nada a ver com a água parada: a infestação de escorpiões. Os agentes do controle de animais sinantrópicos estão às ruas para conscientizar a comunidade do bairro Terra Nova sobre os escorpiões. E os moradores estão bem atentos. Aqui na minha casa não tem. A dona de casa Alice conta que é preocupante deixar o neto solto na rua com esse problema de escorpião. Aqui nesse pedaço aqui tá cruel, porque tem o terreno da Light ali, onde eles estão depositando todo quanto é lixo, é móveis quebrados, é entulho, é madeira, e é onde eles gostam, né? Daí junta rato, junta barata, aí é cruel. A médica veterinária do controle de animais sinantrópicos conta que houve muitas reclamações e explica quais são os trabalhos desenvolvidos em parcerias. Nessa operação, a Secretaria de Saúde ela entra com a nossa equipe de controle de animais sinantrópicos fazendo vistorias casa a casa, na região onde a gente tem recebido o maior número de reclamações a respeito de escorpiões. Nesse caso, essa operação está sendo feita dessa vez no bairro Terra Nova, devido ao número de reclamações que a gente recebeu lá. Então, as vistorias são feitas aos imóveis, um a um, juntamente com orientações para prevenir o mosquito Aedes aegypti. Os agentes também orientam como prevenir a presença de escorpiões e acidentes com escorpiões também. E a gente fez uma parceria com a Secretaria de Obras, que está fazendo a limpeza das bocas de lobo do bairro, porque o escorpião ele se alimenta de barata. Então é muito comum você achar na rede de esgoto e na rede pluvial, onde as baratas estão, os escorpiões vão atrás delas para se alimentar. Então essa limpeza é muito importante. E, além disso, a Secretaria de Serviços Públicos está entrando com a limpeza das áreas públicas e com a notificação e multa dos proprietários de terrenos particulares que não tiverem feito a limpeza adequadamente. E também temos a parceria com a Secretaria de Educação, e as escolas daquela região, elas já estão recebendo ao longo dessa semana palestras com a nossa equipe do controle de animais sinantrópicos sobre o controle de escorpiões. Assim, as crianças também vão ter acesso a esse tipo de informação, todos das escolas municipais daquela região. E para essa mega operação, as equipes estão sendo instruídas. O controle de animais sinantrópicos, ele tem mais de 100 funcionários que fazem essas vistorias casa a casa. Então, nós estamos fazendo um treinamento para parte da equipe, lembrando que a outra parte já recebeu esse treinamento, e agora está tendo os agentes que ainda não haviam sido treinados estão sendo capacitados sobre as orientações que eles vão passar para as pessoas quando eles forem fazer as vistorias para o controle de escorpiões. Eles já fazem na rotina as vistorias para o controle do Aedes, e agora eles estão fazendo também o controle de escorpiões juntamente com as ações de controle do Aedes. Essa capacitação é justamente para deixá-los mais preparados para tirar as dúvidas dos munícipes e também para poder fazer as orientações adequadamente, quando eles estiverem fazendo as vistorias. Segundo Daniela, a picada para adultos é dolorosa. No caso de crianças e idosos, além de muita dor, pode levar à morte se o socorro não chegar a tempo. E ela recomenda: caso não haja um acidente, uma picada pelo escorpião, a gente recomenda que a pessoa não tente manipular esse animal vivo. Se ela conseguir matar, tiver insegurança para matar esse animal, tudo bem. Agora, se ela não tiver, que ela não tente manipular, nem colocar dentro de um potinho, nada disso, porque pode causar um acidente durante essa manipulação e é mais perigoso do que se você simplesmente deixar ele lá. Se for possível exterminar o animal, é o ideal, mas sempre levando-se em conta as questões de segurança. O dilema da reforma da Previdência continua e parece que não tem data para ser resolvido. Um dos principais motivos é o fato das pessoas ainda se aposentarem antes dos 60 anos. E segundo o IBGE, a expectativa de vida aqui no Brasil chegou aos 75 e a média de idade com que um trabalhador se aposenta é de 58 anos. A intenção é estabelecer idade mínima para a aposentadoria para que o tempo de recebimento desses benefícios seja reduzido. Outro fator é tentar minimizar o déficit crescente da Previdência, muitas vezes causado pelo desvio de verbas. A reforma previdenciária está igual àquela brincadeira infantil, cabo de guerra. De um lado, puxam aqueles que querem adiar a aposentadoria. Do outro, aqueles que acham que a Previdência tem condições suficientes de manter os atuais e futuros aposentados.
Entre os que formam um time contra a reforma estão os sindicalistas. Eles dizem que o verdadeiro rombo nos cofres públicos sai mesmo da dívida pública e não da Previdência Social. E acreditam que existe um interesse particular por trás da reforma previdenciária. Mas como o rentismo, os bancos querem muito que o povo brasileiro passe a investir em previdência privada, o que ocorre é que eles querem minimizar cada vez mais a previdência, ou seja, ser uma previdência bem baixinha, 1, 2, no máximo 3 salários mínimos, para que todo mundo tenha essa garantia de 1, 2, 3 salários mínimos, e a partir daí o povo brasileiro invista nos bancos com as tais previdências privadas. Quem está do lado oposto da corda afirma que com as tendências demográficas atuais e com as elevadas despesas do governo, a reforma previdenciária é a melhor opção. A arrecadação resultante dos contribuintes, que estão trabalhando, que recolhe para a Previdência oficial, é um número que diminui cada vez mais em relação aos beneficiários. A população brasileira dos anos 80 era bem representada por uma pirâmide, uma base com um número alto de jovens e um topo com poucos idosos. Depois de 35 anos, a pirâmide ganhou um design diferenciado. A base diminuiu, o meio que tinha pessoas com um crescimento gradual deu uma estabilizada e aquele topo bem mirradinho ganhou bastante gente entre os 60 e 80 anos de idade. Sendo assim, são menos pessoas trabalhando e contribuindo para a Previdência, e mais se aposentando e recebendo benefício. Com esses números, o governo fez uma conta e divulgou na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 o resultado. A estimativa é de uma queda da parcela da população com idade entre 16 e 59 anos até 2060, com redução de 11,1 pontos percentuais de contribuintes. E já neste ano, a despesa prevista é de quase 500 bilhões, o que corresponde a mais de 7% do PIB. Por outro ângulo, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, aponta que a dívida ativa previdenciária brasileira soma cerca de 340 bilhões. Dinheiro de empresas e trabalhadores que não estão honrando com o compromisso. Eles ainda acrescentam que toda essa grana cobriria parte do rombo previsto para 2016. Sem falar que a reforma proposta vai prejudicar muita gente, como, por exemplo, os de classes sociais mais baixas, que trabalham mais cedo, muitas vezes sem registro em carteira, e se forem esperar a idade para se aposentar, mais o tempo de contribuição, vão ter que trabalhar muito mais. Agora, o governo quer tomar medidas que considera urgentes, como fixar uma idade mínima para aposentadoria, desassociar o salário do piso pago aos aposentados e tornar progressivo o cálculo 85-95 de acordo com as variações demográficas. Esse cabo de guerra está bem puxado mesmo. De um lado... Então, tem problemas? Tem, mas tem outras soluções que não são aquelas que o governo está propondo. E do outro. A reforma previdenciária, então, é um mal necessário? Sem dúvida. Ela é um mal porque não tem jeito. Porque ninguém vai conseguir, nenhum governo vai conseguir se manter com déficits crescentes na aposentadoria. Resta agora saber qual é o lado mais fraco da corda. A presidente afastada Dilma Rousseff virou ré no processo de impeachment por 59 votos a 21 e o Senado decidiu que o julgamento de crime de responsabilidade deve seguir em frente. Esse foi o resultado depois de uma maratona de discussões. Fique agora com o comentário do dia. Quem foi dormir mais cedo não assistiu à sessão do Senado em que a presidente Dilma Rousseff se tornou ré no processo de impeachment. Mas eu vou mais além. Eu não vou ficar aqui falando apenas nessa sessão que o ministro do Supremo presidiu e tirou o microfone lá da senadora Gleisi Hoffmann, que estava tumultuando, de certa forma, a votação com várias questões de ordem. O que eu chamo a atenção do telespectador é que bastava a maioria simples para a presidenta se tornar ré. Mas o resultado surpreendeu, 59 votos a favor do seguimento do processo e 21 a favor da presidenta, quando na sessão de julgamento vão ser necessários apenas 54 votos. Portanto, com um saldo de 5, ela está mais propensa de perder definitivamente o cargo
do que conseguir recuperar o espaço perdido. Olha só, a taxa média do rotativo de cartão de crédito é a maior em 20 anos. Além disso, os juros das operações de crédito voltaram a subir. Com isso, são 22 meses de alta. Das 6 linhas de crédito pesquisadas pela ANEFAC, 3 tiveram as taxas de juros elevadas no mês. Cheque especial, CDC, que é o crédito feito diretamente com os bancos, e financiamento de automóveis e empréstimo pessoal com financeiras. No cartão de crédito, os juros ficaram estáveis em relação a junho, 447% ao ano, a maior taxa desde 1995. No cheque especial, os juros foram de 293% ao ano, a mais elevada dos últimos 17 anos. Uma pesquisa que mapeou escolas brasileiras e estrangeiras mostra que a educação integral no ensino médio é modelo para a superação das desigualdades sociais. O estudo foi divulgado durante um seminário internacional em São Paulo. Os pesquisadores acreditam que uma carga horária maior favorece a autonomia do estudante e a possibilidade de intervir com maturidade no seu próprio currículo escolar. O estudo selecionou 29 escolas, dentre elas 12 estrangeiras, que se destacaram pela qualidade na educação ao vencer prêmios ou por indicação de secretarias municipais e estaduais de educação. Os pesquisadores escolheram instituições de países como Estados Unidos, Afeganistão, Peru e Argentina. A pesquisa aponta que o ensino no Brasil vem sendo relacionado à instrução, o que, segundo os pesquisadores do Centro de Referências em Educação Integral, é um erro. O estudo ainda critica que a proposta defendida por alguns setores da sociedade sobre escola sem partido é uma tentativa grave de controlar a fala dos professores, o que acaba com a liberdade de opinião e ainda diminui o senso crítico dos alunos. A partir das conclusões, foram elaboradas 92 recomendações para as escolas interessadas em introduzirem o ensino integral. E veja a seguir no Repórter Setorial. Cidade do Vale promove a criação do Conselho da Mulher Empresária. Aguarde só um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão, infelizmente, desaparecidas.